Oiê, mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje vou trazer pra vocês os signos se questionando. Em momentos de quarentena, né, a gente tá tão em busca aí de ressignificados, de resoluções internas, aprendizados. A gente tá vendo que o mundo aí tá realmente uma loucura. Então tem muita gente olhando pra dentro de si e buscando essas melhorias internas. Então nada mais justo do que trazer esses signos aí se questionando em vários momentos diferentes da vida e como que eles lidam com esses questionamentos, como eles abordam os questionamentos, então até como eles chegam a pensar nisso. Então é isso que a gente vai falar hoje, eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá. Bom, Áries é um signo muito questionador no geral, como tem esse espírito do líder inato, ele acaba questionando muito para ter cada vez mais conhecimento e bagagem nisso. Então, esse start do ariano se questionar é muito tranquilo e muito rápido para ele nem chega a pensar que tá questionando. Ele só tá indo em busca de mais informação, porque ele precisa de muito embasamento para acreditar em muita coisa, para entender muita coisa, para ver que as coisas coisas não são tão simples quanto parece. Na verdade, não é porque ele busca simplicidade, mas é porque ele busca soluções. Então ele questiona meio que para entender qual que é o caminho mais rápido para ele se livrar daquele problema. Porque apesar de todo mundo falar, o Satanás gosta de um barraco, de briga, mas na verdade não é bem assim. É que o ariano ele tá pronto para conflito. Então ele tá pronto para conversar, ele tá pronto para argumentar, ele vai saber muito bem no calo, onde fere, então ele vai falar às vezes de uma maneira um pouco, não arrogante, mas meio sabichona, assim, entre aspas, não que ele queira ser sabichão, mas dessa maneira que as pessoas às vezes interpretam, justamente porque ele gosta de questionar, ele gosta de entender o que está acontecendo melhor. Então, às vezes você vai ter esse perfil não só no signo solar, mas também no ascendente, numa lua, na maneira como a pessoa se emociona e ela não vai ser uma pessoa que vai simplesmente entender ou aceitar, vai ser uma pessoa que vai questionar para aceitar, como qualquer ariano que pensa e entende melhor o que acontece. O que é ótimo, porque no fim você acaba aprendendo muito com essa pessoa que você convive aí, né? Touro se questionando já é um pouquinho mais demorado para entender. Taurinos, eles vivem numa zona de conforto mesmo, não é brincadeira quando a gente fala por aí. Então, para eles começarem a se questionar, eles têm que passar por muitos processos. E eles têm que entender que às vezes as coisas estão saindo um pouco do eixo, eles ficam olhando meio de longe ressabiados, eles ficam, será que eu vou procurar isso daí? Será que é um BO que eu quero entrar? Será que é alguma coisa que eu quero me meter? Será que eu preciso participar disso aí? Então ele fica um pouco nesse impasse, não pela indecisão, mas pela falta de vontade de querer resolver as coisas ali tão de imediato, sabe? Ele vai ser determinado, ele vai ter força, isso daí não exime nada do que o taurino tem como característica básica. Mas para ele sair da zona de conforto, para começar a questionar alguma coisa que nunca tinha passado pela cabeça dele antes, demora um pouquinho. Então, às vezes, ele vai ser aquela pessoa que vai precisar de um chacoalhão do tipo, oi, vamos entender melhor isso daqui, para aí sim ele perceber que, ok, preciso questionar, preciso entender, é mesmo, não faz sentido, se eu fizer assim vai ser melhor. Então ele se questiona daquela maneira um pouco mais confortável, digamos assim, nem um pouco aventureiro ou arriscado. Se você for comparar com a Ariana que eu acabei de falar, não é aquela pessoa que vai ser impondo e batendo de frente, não. Vai ser um questionamento um pouco mais ameno, mais tranquilo, que vai entender mais para ele as expectativas, até para ele também não se tirar os pés do chão, porque é uma pessoa muito focada e centralizada. Então não é aquele signo que vai ter o mundo da lua e se questionar e tal, não. Vai ser mais focado e centralizado até nisso na hora de se questionar. Então é bom porque às vezes as pessoas trazem, os taurinos trazem algumas pessoas pro eixo, né? Trazem as pessoas pro chão e pra terra. Então é muito bom porque é um signo que realmente corresponde ao elemento terra em que ele está localizado dentro do zodíaco. Gêmeos é muito questionador, porque muda muito de ideias e sentidos e tudo. Então é um signo que acaba às vezes circulando por vários questionamentos e muda muito de ideia no meio desse processo de questionamento. Então vai ser aquele signo que vai começar com uma ideia de questionamento do tipo, nossa, é mesmo, isso não faz sentido, eu preciso entender melhor. Mas estamos agora em quarentena, precisamos entender, mas como a gente pode melhorar isso? Aí vem o lado da melhora. Mas como a gente pode mudar completamente isso? Aí vem o lado de mudar completamente. Mas eu acho que isso é um problema que nem é meu, né? Eu vou desistir. Até esse processo passa na cabeça do geminiano, porque é um signo muito mutável, que muda muito e se permite demais, está em todo lugar ao mesmo tempo que está só em um único lugar. Então ele consegue transitar por vários ambientes e acabar questionando várias ideias que antes estavam muito bem definidas e explicadas e tudo mais, ou até mesmo aquele que não é nem pela curiosidade,
mas pela ideia de saber mais um pouco. Porque como gosta de saber muito de tudo, e é um signo que realmente gosta de questionar e aparecer, entender e mudar e tudo, então ele acaba estando presente nessas ideias de questionamento justamente por isso. Pela facilidade dele conseguir estar em vários cenários e transitar muito bem por várias situações. Às vezes não é nem pela falta de expectativas ou pela falta de conhecimento. Não, é pela ânsia de saber mais e conhecer mais. Então eu tenho vários amigos geminianos que eu vejo que eles conseguem se dar bem em várias áreas diferentes de profissão, de relacionamento e tudo, justamente por isso, por se permitir demais questionar o que atende ali, o que ele precisa saber, dos conhecimentos que ele precisa ter, pra, ok, entendi, bora, vamos para outro. E ele muda e vai mudando e suprindo as necessidades de conhecimento que ele tem, de questionamentos que ele tem. Então é muito mutável essa ideia também de se questionar para um geminiano, não só com a personalidade dele. Cancerianos questionam muito quando se trata de desconfiança. Geralmente eles não são aqueles signos mais curiosos e super ansiosos para viver e se aventurar por aí. Não é esse tipo de questionamento que estamos falando aqui quando se trata de um canceriano. O canceriano ele vai questionar mais aquilo que ele não se sente tão confortável, sabe? De pisar e firmar ali o que tá acontecendo. Então ele vai ser aquele que, por exemplo, vai questionar, mas o horário tal. Entendi, mas entre o horário tal e o horário tal, o que aconteceu? Então vai ser esses tipos de questionamento mais focados principalmente no que diz relacionamento. Tanto dentro da família, dentro de um relacionamento amoroso, como dentro de um trabalho, de uma relação com o trabalho. Então vai ser aquele chefe mais questionador no sentido de entender e querer uma prova de que realmente você tá entendendo o que você tá falando, sabe? Vai ser um signo um pouco mais ressabiado no quesito questionário. Então, não vai ser aquele que vai comprar qualquer ideia de primeira, vai ficar um pouco mais desconfiado no início mesmo, mas não porque ele não tem esse lado mais ingênuo e sentimental do canceriano. Não, o lado continua existindo. Mas só que ele não vai se dar o braço a torcer tão facilmente. É um signo da água, né, gente? A gente tem que lembrar que dentro dessa tríplice tem escorpião e peixes. Que peixes é sonhador e gosta de questionar tudo, mas vem o lado mais desconfiado e meticuloso observador de um escorpiano. Então o câncer acaba assumindo bastante desses dois lados do elemento e acaba entendendo também que ele pode confiar sim, ele pode se entregar sim, ele vai ser intenso sim, mas ele vai ter os seus questionamentos sobre vários comportamentos, sobre perfis. Então você vai ver bastante cancerianos trabalhando numa área de RH, porque eles vão conseguir se aprofundar um pouco mais no perfil das pessoas, entender melhor as pessoas. Então canceriano é bom justamente pra gente ter aquele amigo que às vezes precisa de um FBI ali pra te ajudar a procurar alguma coisa. Vai ser um amigo incrível que vai achar vários podres, porque vai saber procurar como ninguém, porque vai estar sempre ali com o pé atrás do tipo, é mesmo? Deixa eu ver mesmo se isso procede. É esse tipo de questionador que o canceriano é. Os leoninos questionando já são um pouquinho mais autossuficientes, digamos assim. Eles questionam a partir do pensamento que eles tiveram, que eles viram, que eles consumiram, conteúdo, revista, TV, por aí vai. Mas eles também acabam entendendo as respostas mais fáceis e se contentando de uma maneira um pouco mais tranquila que a maioria dos signos. Porque eles já pensam, ok, descobri a verdade, ok, tchau. Não é aquele negócio de averiguar com cada minúcia e buscar cada profundidade daquilo. Não que eles queiram um conhecimento, um questionamento superficial. Não. Eles querem mesmo é que eles não tenham que se preocupar muito tempo em pensar só naquilo. Por ser um signo do fogo, ele tem essa característica de sempre querer coisas novas, desafios, e se aventurar e tudo mais. Então o leonino traz muito disso nele, apesar de ser um signo mais vaidoso, mais ele brilha e ele acontece, então ele acaba entendendo que às vezes o conhecimento que ele buscou pra ele foi excelente, supriu as necessidades que ele precisava, e isso acaba vindo na parte de questionar. Apesar do lado vaidoso existir muito nessa questão de se amar e amor próprio, e eu brilho muito, e relacionamento eu que mando e tudo, num quesito de questionador ele vai também suprir as necessidades com base nele. Então ele vai atrás da informação, ele vai ser aquele signo que vai no Google na hora, pesquisar o que tá acontecendo, e vai matar a curiosidade, vai ser muito essa pessoa que busca vários tipos de conhecimento sobre vários assuntos, mas ele só vai se aprofundar naquilo que ele realmente tem interesse, porque senão ele realmente vai ficar, ok, descobri, próximo. Então é algo que depende mais do mood dele, do como ele está, do comportamento que ele está vivendo, do assunto que envolve. Se for, por exemplo, peças teatrais, livros, talvez ele se envolva muito mais do que só com o cenário político, talvez não supra tanto ele assim. Então tem vários tipos de cenários que ele vai se aprofundar e vai questionar mais e vai querer entender mais. Mas não é o signo mais curioso do mundo. Tem os seus ápices de curiosidade, mas não vai ser aquele completamente instigado pela vida e pelos conhecimentos ultrasensoriais. É um signo mais firme em relação a isso. Os virginianos
amam questionar, mas eles amam mais conhecer. Então, às vezes, eles não vão questionar, por exemplo, numa briga o porquê das coisas estarem acontecendo. Eles vão aceitar, pedir desculpa e seguir em frente. Ou no trabalho, eles vão questionar o porquê de não ter conseguido uma valorização e um mérito tão melhor do que aquele, mas pelo tempo que eles se desempenharam e dedicaram em cima daquele projeto. Então, esse é um questionamento bem pontual, questionamento que vem para trazer uma solução e uma resposta lógica para aquela cabecinha tão detalhista e tão aprofundada em minucinhazinhas que o virginiano tem. Então, não vai ser aquela... Como é um signo da Terra também, não é aquele signo que vai super viajar na maionese, questionar o porquê da coisa. Não, para ele a Terra é redonda, porque a Terra é redonda, porque tem essa função por trás disso, porque a gente sabe que tiveram muitos estudos, cientistas provaram e a gente tem aí provas. Então é um questionamento também que precisa de provas, de evidências para se concretizarem. Não é aquele questionamento básico que ele vai aceitar numa boa e vai entender que é ok. Não. Precisa também de provas. O palpável pro virginiano faz mais sentido do que aquele que ele não consegue assimilar tão bem por não conseguir ver ou não conseguir pegar, encostar e ter provas exatas daquilo. Por ser um signo da Terra, tem mais essa tendência, mas também é um signo que vai se aventurar na busca por novidades, por conhecimentos que ele não tem, porque é um signo que gosta de aprender sempre e mais, e sempre cada vez ficar no auge da perfeição daquilo que ele sabe, daquilo que ele desempenha. Então vai ser muito curioso e questionador com assuntos que ele já conhece. Então vai ser aquela pessoa que vai querer se aprofundar mais, vai querer cada vez saber mais sobre tal coisa. Ele viu um celular, ele quer saber o celular, o modelo do celular, como mexer no celular, ele vai buscar o detalhe e a perfeição nas pequenas coisas da vida, até mesmo quando se tratar de um manual, de coisas do tipo. Então é bom ter um virginiano por perto justamente para trazer às vezes um pouco mais de firmeza e coerência nos processos de questionamento, porque ele vai trazer a lógica quase que de imediato para aquela situação e sentimento. Libra é um signo questionador, mas ao mesmo tempo indeciso, então não vai ser sempre aquele signo que questiona o porquê das coisas. Ele vai mais pensar no final, porque se ele for ter que decidir o porquê das coisas e pensar sozinho sobre todas as possibilidades e vertentes que tem dentro de um único questionamento, ele vai possivelmente bugar e dar tela azul, porque é difícil para ele até escolher qual prato de comida ele quer comer. Imagina ele escolher qual que é o fundamentalismo essencial e mais preciso para aquele momento da vida dele. Então é delicado esse cenário para o libriano, mas ao mesmo tempo é muito revigorante poder ajudar um libriano a partir deste início de pensamentos. Assim, eu tenho amigos librianos que eu percebo que às vezes eles só precisam de um gatilho, de um start ali para começar a desenvolver um pensamento, mas para partir do início desse pensamento às vezes demora um pouco mais. Por essa questão da indecisão, mas também pela questão de ser muito justo. Então eles querem muito equilíbrio. E infelizmente às vezes a gente não pode ser tão equilibrado em algumas coisas, a gente tem que ser um pouco mais decididos, mais concretos, mais precisos. E às vezes eles se perdem um pouco nesse processo de questionamento justamente por querer uma balança tão justa e tão equilibrada. E às vezes a gente sabe que a gente tem que apelar por decisões mais firmes, mais centralizadoras, mais certas da coisa e não ficar só... Não é que eles ficam em cima do muro, tá? Não tô falando isso, não. Tô falando que às vezes eles querem muita justiça e o equilíbrio de tudo quando eles precisam se afirmar, entender melhor aquilo que eles estão questionando. E aí que eles pedem ajuda pros amigos, porque librianos realmente gostam de ser ajudados, eles não têm medo de buscar ajuda, eles não têm medo de olhar pro lado e falar, olha, preciso entender isso aqui melhor, vem me ajudar. E eles não têm medo, então eles aprendem muito no processo. É um signo que questiona e também faz os outros questionarem no processo. Justamente pela influência que eles têm de ser tão simpáticos e envolvidos, engajados. Então, a simpatia, de certa forma, também vem traduzida no comportamento do libriano ao se questionar e ao entender as coisas e os processos da vida. Mas para ele a curiosidade também aparece. Então não é aquele signo que vai se contentar com poucas coisas na vida. Sempre vai querer buscar essência e profundidade de mais coisas. Apesar de ser indeciso, gosta de saber e gosta de aprender. Então fica mais fácil ainda de ensinar para essa grande balança que equilibra tudo. Escorpianos, como eu já disse aqui na parte de câncer, eles são observadores, eles são meticulosos, então assim, eles gostam de entender muito bem o cenário de tudo. Na parte de se questionar, então, nem se fala, eles vão questionar mesmo. Apesar de esse signo taxado por tantas premissas generalizadas como ciúmes, vingança e coisas do tipo, é um signo muito observador, é um signo que realmente repara muito nos detalhes. Então, por exemplo, se você tem escorpião numa Vênus, você vai ser aquela pessoa que realmente vai questionar o porquê do relacionamento não dar certo, o porquê de você estar buscando tal significado, tal aprendizado em tal coisa, num trabalho, num negócio do tipo. Você vai se questionar pelo fato de se questionar. Às vezes é um círculo vicioso
ansioso, mas essa necessidade de aprender e observar e saber os detalhes com tanta firmeza e destreza, você acaba aprendendo mais no processo desse questionamento. E é um signo muito aberto a se questionar, é um signo muito aberto a aprender, não tem orgulho, não tem dedos e mimi, melindres, não, ele vai aprender e vai ter essa força, essa ganância também de descobrir e aprender as coisas. É um signo ótimo para ser aquele stalker FBI que te ajuda a procurar o podre dos outros na internet, tanto quanto um canceriano, mas principalmente por pegar detalhezinhos pequenos. Então, aquela pessoa que vai aparecer com argumentos de política e falando que, olha, por isso, mas não vai arrumar briga, não vai topar essas brigas aí que não vão dar em nada, não. Ele vai se questionar, aprender, assimilar, próximo. E é assim que funciona esse ciclo pro escorpiano. Por ser tão curioso por vários processos, ele acaba descobrindo muito neles, mas não é algo que ele queira ficar completamente imerso. Ele não vai ficar imerso em um mesmo assunto por muito tempo. Ele vai também se dar a oportunidade, possibilidade de conhecer outros, pesquisar outros e ver outras coisas. Ele vai ser fiel com aqueles que mais lhe dão atenção e mais lhe dão prazer, mas não vai ser aquela mudanças e uou e coisas do tipo. Então, questionem-se, escorpianos. Sagitário possivelmente é um dos signos mais questionadores do zodíaco. Ele gosta muito de saber o porquê, como, onde, quando, como começou, quando terminou. Eu sou a louca do Google e eu falo isso por experiência própria. Com o Sol e a Lua em Sagitário, eu sou uma sagitariana bem sagitariana. Então, quando aparece ali uma manchinha na minha pele, eu já pergunto pro Google: mancha na pele do lado lá. E aí é óbvio que é um caminho sem fim de questionamento, porque a gente sabe que procurar no Google sobre manchas e doenças é um negócio de louco. E o sagitariano é muito suscetível a informações que ele consome. Então ele vai querer provar muito firmemente o porquê daquela coisa, ele vai acreditar muito no existencialismo da vida, ele vai procurar por princípios e fundamentos, explicações, sejam elas lógicas, emocionais, não importa. Ele vai querer saber, ele é curioso pela vida, principalmente pela vida no sentido de ideais. Ele vai buscar ideais e filosofias para ele viver e ter embasamento, ter propriedade. Ele vai ser meio sabichão, então ele vai ser aquele questionador que vai acabar impondo às vezes algumas coisas nos outros que os outros nem querem saber, sabe? Ele vai chegar assim, naquele amigo que quer questionar e falar sobre, e no fim ninguém quer saber de nada, sabe? E ele vai acabar, às vezes, se perdendo um pouco no processo. Ele vai se questionar tanto por vários motivos que ele vai, às vezes, perder um pouco o foco de se questionar em uma coisa só. E tudo bem, isso é uma coisa completamente normal pro Sagitário. A gente sabe que é um signo que, no meio do processo, às vezes, ou desiste, ou perde o foco, mas não pela irresponsabilidade, mas pela necessidade de querer saber de tudo um pouco. Não que ele fique no superficial, ele vai bem profundo. Mas pra ele é muito fácil sair daquele assunto e ir pra outro. E não tem problema. Pode estar terminado, pode não estar terminado, pode estar resolvido, pode não estar resolvido, pode ser que ele queira reviver um assunto que ele já sabe de tudo e por aí vai. Por ser também um signo mais nostálgico, ele não tem problema em ficar reaprendendo coisas que ele já sabe e trazendo cada vez mais diversões diferentes em cima daquele que já aprendeu. Então é muito bom se questionar ser questionado ou questionar junto com o sagitariano, que você vai ter várias visões de várias coisas que você nem fazia ideia. O capricorniano, o signo de Capricórnio, para se questionar é muito bom, mas se contenta um pouco mais fácil que alguns signos do zodíaco sobre aquilo que ele está questionando. Não é que ele se conquiste com um pouco, ou se, ok, o mínimo para mim vale. Não é isso. É mais na questão de praticidade. É um signo muito prático. É o que todo mundo fala que é o pai do zodíaco. Então, pra ele é uma explicação muito simples de: ah, o seu cabelo é loiro por quê? Porque me deu vontade. Ah, então tá bom, tchau. E aí o questionamento é mais ou menos esse. Ele questiona, ele aprende, próximo. Ele questiona, ele aprende, próximo. Às vezes vai se questionar por coisas que vão fazer ele ficar empacado, que nem uma cabra, como é o próprio cenário do capricorniano. Sim, vai ficar meio empacado, mas depois quando ele desenrolar, ele vai que vai e vai aceitar. Às vezes em busca da perfeição e do comprometimento 100% daquela loucura toda que o capricorniano tem em ser tão fidelizado a projetos e tudo, talvez ele perca um pouco mais de tempo nesse processo de questionamento, nesse processo de aprender e maturar a informação. Mas isso não tem influência de nada, porque no fim ele vai ter o resultado dele, não importa se vai ser no tempo dele ou no tempo dos outros. Mas ele vai buscar o resultado, ele vai querer buscar o resultado com excelência e vai ser muito comprometido. Aquele lado trabalhador do capricorniano também aparece quando ele se questiona. Nesses períodos em casa, por exemplo, o capricorniano tá descobrindo novos hobbies, trabalhando em novos projetos, questionando habilidades que ele pensava que não tinha. Então é bem interessante ver a maneira de aprendizado como o capricorniano tem quando se questiona. Ele acaba consumindo muito em pouco tempo, ou às vezes em muito tempo, mas para atingir os níveis de perfeição, os níveis de aprendizado que ele quer ter dentro daquilo que ele se questionou.
Meio doida de pensar nisso, né? Mas faz muito sentido. É por isso que eles são tão focados no trabalho e às vezes são tão essas pessoas que garantem tanto sucesso em algumas áreas, porque eles realmente mergulham nesse processo de questionar. Porque eles não mergulham com intensidade no relacionamento, pode ter certeza que eles mergulham em algo que vai fazê-los enriquecer, seja com conhecimento ou com financeiro. Bom, os aquarianos, eles se questionam muito, né? A gente sabe que eles vivem no mundo próprio, então eles se questionam, questionam os outros, questionam o comportamento dos outros, questionam o que os outros ainda não fizeram, o que os outros querem fazer, questiona ele mesmo nesse processo todo. Então ele vai se questionando no questionamento, o que é uma loucura, porque ele acaba mergulhando em várias possibilidades de uma única dúvida que ele tinha, de um único questionamento que ele tinha pensado. É interessante ver como ele pode influenciar também as pessoas nesse processo. Tenho muitos amigos aquarianos, porque eu me identifico muito com esse signo. Eu, Sagitário e Aquário, estão muito bem nesse processo de amizade. Então é interessante ver como em um único processo eles podem mudar de ideia várias vezes, mas por se permitirem mudar de ideia, mas pelas circunstâncias que a vida vai trazendo para eles. Então ele começa pensando de uma maneira muito fixa sobre algo e ele não tem medo nenhum de mudar, de aprender mais, de viver mais. Ele quer mesmo é aprender e entender todo o significado da vida e questionar tudo e todos que aparecerem no processo. O que é muito legal, porque as melhores ideias às vezes vêm daquela mente aquariana que não para de pensar em um minuto e fica lá trazendo várias ideias sobre uma única ideia. O que é bacana, porque você às vezes precisa ter vários cenários de uma única possibilidade, que, por exemplo, você está no trabalho, pedir conselho para um amigo seu aquariano, que faço, continuo nesse trabalho, peço um aumento, saio desse trabalho, e aí ele te apresenta vários cenários de um único cenário. É bom porque ele não vai se contentar com um questionamento raso, superficial, algo rápido e tranquilo como os outros signos se contentam, mas ele vai realmente ir além e vai fazer tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. Então ele vai, às vezes, se contentar com pouco porque ele acha que aquele assunto não merece atenção, mas em compensação com o outro ele vai mergulhar profundamente e por aí vai nessa evolução constante que ele quer de buscar o melhor dos assuntos da vida e viver as melhores experiências e garantir os melhores resultados, como um bom aquariano que vive no próprio mundo sabe fazer. Esse é o aquariano na forma de se questionar. Por fim, os piscianos, eles acabam questionando tudo mesmo e não tem nada que eles não queiram descobrir, não tem nada que eles não tenham curiosidade em aprender. É um signo muito sonhador, é um signo muito parecido com o aquariano, vive no mundo próprio, mas um pouco mais sentimental, um pouco mais focado pro emocional. É um dos signos mais emocionais que tem do zodíaco, eu acho que ele compete muito com o câncer, como todo mundo sabe e fala, mas nesse quesito ele é muito mais curioso que o canceriano. Muito mais curioso que acho que talvez qualquer outro signo e fica bem a páreo com o aquariano, porque ele é muito comunicativo, ele é muito expansivo, então ele acaba questionando mesmo que ele não queira, ele acaba questionando mesmo que ele não tenha passado pela cabeça que ele poderia entrar nesse processo de questionamento. Então essa fase agora de quarentena, ele tá fazendo hobbies se transformarem em artes e desenvolvendo aqueles dons artísticos, questionando as habilidades que ele tem, seja na profissão, no relacionamento, questionando o parceiro dele que tá com ele agora nessa quarentena, entendendo o porquê das coisas. Ele ama dialogar e ter uma boa de uma DR com tudo alinhado, com tudo no eixo. Então é aquele signo que vai questionar pelo prazer de questionar, mas porque isso já é uma natureza nata, já é alguma coisa que vem dele, do habitat natural de um pisciano, questionar o porquê e entender o porquê das coisas. Então nesse processo de questionamento ele vai significar muito mais do que ele esperava e ele vai se surpreender com os resultados, porque é aquele signo que sempre vai estar muito aberto a conhecer novos processos, novas pessoas, novas culturas, novos idiomas, novos hobbies. Ele vai acabar circulando muito por vários meios, por várias áreas, porque ele vai se permitir muito no processo, não só questionar, mas também aprender. O que é bem interessante ver de pertinho no pisciano é isso, que ele acaba sendo ele mesmo em vários assuntos diferentes que você nem imaginava que ele poderia fazer. Então vai ser, por exemplo, um skatista que gosta de poesia e uma cantora que ama cozinhar e ama assistir programas culinários. Então é muito bacana como isso, como a gente vê isso ao vivo, essa multi-vontade que o pisciano tem, sabe? É bem interessante. Foram esses os signos se questionando. Espero que vocês tenham gostado de se questionado sobre algumas coisas aí que talvez estejam passando batido. E se eu lembrei de algum assunto que você deveria se questionar nesses tempos de clareza, de pensamentos internos e mudanças internas, mudanças de comportamento, mudanças de ideais, enfim, é sempre bom se questionar e talvez mudar uns velhos hábitos que a gente deixa passar pela correria, pelos momentos de estresse, pela vida que vai acontecendo e a gente nem percebe.
Então, eu espero que vocês tenham aí parado pra pensar em algumas coisas, se questionado também no processo. E se você tem alguma coisa para acrescentar do seu signo que você se questiona ou como você é nesse processo, deixa aqui nos comentários também pra gente acabar adquirindo mais conhecimento e agregando esse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu fico por aqui, um super beijo e até a próxima.